Ministério da Cultura apresenta Audiobook Casa da Árvore, Contos de Floresta e Gigantes. Você vai ouvir agora o audiobook do Casa da Árvore, Contos de Floresta e Gigantes, uma obra infanto-juvenil que reúne 3 contos. Sofia, a pequena gigante em O Festejo Celestial de Ana Rosa Genaritesa, Pequena Abelha e a Árvore Alta de Jamilsa e O que Fazer Quando a Tristeza For Grande, de Luiz Fernando Nicolosi. Todos prontos para viajar pelo universo das palavras? Então fique agora com a leitura do conto Sofia, a Pequena Gigante em O Festejo Celestial, de Ana Rosa Genaritesa. Era um dia comum. O céu azulava sob as montanhas antigas do sul do planeta. O ar estava contente e soprava uma brisa leve na nuvem branca que flutuava de um lado a outro, mudando de forma de repente e divertindo a pequena grande gigante que descansava no colo de sua tia. Um carneiro! Desenhava ela com o dedo apontando para o céu. Viu, tia? Sopra o vento e do nada, uma samaúma! Viu? Viu? Nem mesmo terminava de se fazer samaúma e a nuvem branca já se desenhava no ar como outra, como onça, jacaré, montanha flutuante, caverna secreta e, às vezes, virava nada. Voltava à sua forma de nuvem, se é que isso possa ser. Um tepui. Veja, Sofia, disse a tia depois de um tempo. O que é um tepui? Perguntou Sofia. Um tepui é uma montanha tão antiga, que já não tem seu bico. Perdeu como? Perdeu o quê? O bico! Como a montanha perdeu seu bico? Ela não perdeu, explica a tia. Ela emprestou ao vento e à chuva. De tanto o vento passar e levar pedacinhos para completar uma obra na mata, de tanto a água passar e levar emprestado mais um pedacinho para desenhar uma nova curva no rio, a montanha vai emprestando um tantinho aqui e outro ali, que acaba por chegar ao seu destino de tepui. Os tepuis são como montanhas-mesa. São montanhas que servem de mesa para os grandes festejos celestiais. A cada 400 anos, havia um festejo celestial que reunia deuses, deusas e toda sorte de gigantes que habitava a terra, os anões das montanhas ferventes e as criaturas cuidadoras da mata, as cobras grandes, os curupiras. Muitas vezes, os seres da flora centenária apareciam. As samaúmas festeiras como são, sempre davam o ar da graça. Mas esse tempo já passou. Não fazemos mais os festejos. Fim. Acabou. Intrigada pela rapidez como sua tia Titi encerrou o assunto, a menina gigante salta do seu colo e grita: Mas por quê? Por que não tem mais festa? Tia Titi era uma pessoa resolutiva, direta. Tinha uma forma toda dela de explicar as coisas, sem contar com a quantidade de truques e objetos mágicos que ela levava consigo. Dava até medo perguntar coisas aleatórias para a tia Titi. Ela poderia responder de uma forma inusitada. E foi assim que ela tirou de sua mochila a caixa das memórias. A caixa era pequenininha e empoeirada. Tinha uma porta minúscula e uma fechadura toda enferrujada. A pequena gigante Sofia olhou para ela e desacreditou ser possível entrar ali. Pensou que não era possível que memórias tão importantes estivessem lá dentro. E mais impossível ainda era para uma menina gigante entrar naquela caixinha espeluncosa. A tia silenciosa e com um ar solene rodou a chave e abriu a caixa. A poeira subiu e tomou conta de tudo, formando uma névoa que escureceu o sol e apagou a nuvem branca brincalhona que flutuava por ali. A tia, sem explicar nada, segurou a mão de Sofia e, com um único passo para dentro da caixa, elas duas se transportaram rumo às memórias de um tempo distante.
apareceram num caminho estreito e dourado, que como uma agulha furava a mata verde iridescente rumo ao topo da montanha sem pico. O caminho era longo. O orvalho fazia com que as pedras douro que calçavam a trilha brilhassem ainda mais. Sofia quis pedir uma explicação, mas a tia olhou-a como quem pede silêncio. Então, a pequena grande gigante calada e com seus olhos arregalados, entendeu que deveriam subir. No caminho, viram passar os convidados que iam rumo à festa celestial. Famílias completas de Curupira passavam com seus cabelos vermelhos perfumados com ervas da floresta. As araras azuis apressavam-se em voos rasantes rumo ao grande Tepui. Os animais escondidos de outros tempos vinham com suas formas magníficas adornando o caminho. Espécies e seres que Sofia nem imaginava que existiam se encaminhavam para a grande celebração. Excepcionalmente naquele ano, subiam em direção ao Tepui famílias de homens, mulheres e crianças. A espécie humana participaria pela primeira vez dos festejos celestiais. Sofia ficou abismada com aquelas criaturinhas pequenininhas que cabiam na palma de sua mão. Perguntava-se como era possível assemelharem-se tanto aos gigantes. Olhinhos minúsculos, mas idênticos aos dos gigantes. Mãozinhas ínfimas, mas idênticas dos gigantes. Sofia observou-os com atenção. Pensou que gostaria de ter consigo uma criaturinha daquelas para brincar. Mas quando esse pensamento atravessou sua cabeça, tia Tite olhou-a severa. Meu Deus, tia Tite, a senhora parece que lê meus pensamentos. A menina exclamou para si mesma e ralentou o passo para observar os humaninhos por mais tempo. Colocou as mãos de gigante para trás, sinalizando à sua tia que não tocaria nas criaturinhas fascinantes. Já os humaninhos não reparavam em nada do que havia à sua volta. Assim que chegaram à Ponte Dourada, pararam e fixaram os olhos para o chão. Olhavam atônitos para os paralelepípedos de ouro. Sofia achou graça. Enquanto todas as criaturas se apressavam para passar logo pelo portal da ponte, eles ficaram parados ali, como que esquecidos do divertimento que os esperava quando chegassem aos Tepuis. Eles olhavam para as pedras e comentavam palavras inaudíveis, pois suas boquinhas não eram capazes de emitir sons que chegassem aos tímpanos dos gigantes. Sofia sacudiu o ombro como quem não entende nada e apressou o passo para alcançar sua tia, que já estava atravessando o portal e se dirigia para a primeira curva antes do desfiladeiro que finalmente faria com que elas chegassem na montanha. Por pura habilidade, a gigantinha percebeu logo que nem ela, nem sua tia eram vistas. É assim na caixa das memórias. Vemos tudo, ouvimos tudo. Podemos sentir aromas e sabores, podemos até falar, mas não podemos interferir no que já houve. Pelo menos até os dias de hoje. Quer dizer, alguns super-heróis humanos têm se dedicado a isso, mas nenhum resultado concreto até agora. Enfim, lá estavam, Sofia e tia Tite, numa viagem no tempo, em busca da memória que contaria o motivo pelo qual já não tínhamos mais direito às festas celestiais. Chegaram na montanha. Sofia não podia acreditar. Lá estava sua avó, bem nova e muito arrumada, dançando ao som dos tambores que ritmavam o cantar da passarada. Eram assim as festas celestiais. Tinham música e dança, comidas trazidas de toda a parte do mundo terreno, intraterreno e invisível. Sofia olhou para a grande mesa e salivou. Como gostaria de provar aqueles manjares coloridos que estavam ali. Tia Tite
Percebendo que a sobrinha estava louca por um bocado de doce de leite de castanha dos mares turquesa, disse, direta como ela só: a única forma que você tem de entrar na memória do que não viveu é imaginar. Então, se quer provar esse doce, imagine bem forte o sabor que ele tem e o doce virá até você. Sofia imediatamente fechou os olhos e se imaginou lambendo os dedos melecados de doce. Era um doce bem doce no momento em que entrava na boca, mas depois ficava azedinho e crocante. E no final, já na hora de engolir, ele te dava um pouquinho de sal do mar azul. E nessa hora, você tinha a sensação de estar mergulhando. Depois de engolir, ela abriu os olhos assombrada. Funcionou! Eu sei, tia Titi sorriu enigmática. As andorinhas começaram a desenhar no ar. Elas pareciam um caleidoscópio. Eram andorinhas que, conforme o movimento, mudavam de cor e às vezes acendiam o bico. Ao finalizarem sua apresentação majestosa, fizeram uma grande revoada para o alto do céu e vieram desenhando um corredor luminoso, por onde todos os seres celestiais, muitos dos quais Sofia jamais havia ouvido falar, desceram para encontrar os seres da terra. Vinham do céu deuses que se pareciam a flores, deusas parecidas com um elefante, deuses translúcidos e amorfos, outros bem parecidos com os gigantes. Eles trajavam suas roupas mais elegantes e desciam executando uma dança engraçada que fez Sofia gargalhar. Tia Titi não aguentou e começou a rir. E com ela, uma orangotanga de 8 metros. A música se fez mais alta e o riso ia passando de um a outro, fazendo com que os golfinhos, os peixes prateados, as fadas verdes rolassem de rir descontrolados. Questão de segundos, Sofia reparou que os deuses e deusas dançavam e riam junto com todos os convidados. Por tradição, a festa duraria a noite toda, e o momento do banho suave era esperado por todos com grande expectativa. Com a chegada da aurora, vinha também o silêncio com que as nuvens seriam recebidas. Enfileirados, os convidados deixavam com que elas passassem por eles, banhando-lhes docemente e preparando-lhes para uma boa jornada de volta à casa. Era como se fosse um presente, um frescor perfumado que as nuvens traziam da floresta, que num futuro longínquo seria chamada de Floresta Amazônica. Assim, encerravam-se os festejos. Logo, Sofia entendeu que o silêncio era obrigatório. Olhou em volta e percebeu que todos estavam ali, menos a família dos humanos. Mas antes que pudesse perguntar à sua tia onde as pequenas criaturas estavam, ouviu-se um estrondo estonteante. Uma explosão que fez tremer o tepui, levando todas as criaturas a gritar, correr, tentando proteger-se de algo que ninguém sabia de onde vinha. Olhou para o lado e viu sua avó exclamar entristecida com as mãos na cabeça: "Essa não! As nuvens doces vão ficar furiosas!" E no mesmo instante as formas algodoadas que pairavam leves no céu começaram a acinzentar-se e, como que feitas de chumbo, enraiveceram-se a ponto de soltar raios e trovões ensurdecedores. Não tardou nada para que aquela raiva toda que as nuvens sentiram pelo susto que tomaram com a explosão se transformassem em tristeza e as gotas lacrimosas começassem a cair em forma de tempestade. O vento, tentando fugir, fez voar comidas, os adornos das festas. As águas corriam com tanta força que carregavam as criaturas menores. Sofia,
Olhou para a avó, que saía de mãos dadas com sua tia, que ainda era uma pequena grande gigante como ela no tempo daquela memória. Sentiu saudades da avó e ficou triste por não ter tido tempo de chegar mais perto e tentar transpor o espaço curvilíneo das memórias fortes. Tia Titi pegou-a pela mão e conduziu-a ao penhasco. Apontou-lhe em direção à ponte de ouro que ligava os 3 mundos. As miniaturas que haviam fascinado Sofia, os seres humaninhos, corriam com as pedras de ouro na mão rumo ao verde da mata ao pé do Tepui. Alguns se agarravam com tanta força às pedras de ouro que parecia que elas eram capazes de salvá-los das fúrias que as nuvens derramavam sobre a terra, tristes por verem a ponte destruída pelos humanos e percebendo que a viagem no tempo chegava ao fim. Tia Titi e sua sobrinha lançaram-se ao vazio do penhasco. Quando Sofia abriu de novo os olhos, estava tirando o pezinho gigante de dentro da minúscula caixa das memórias. Desde então, Sofia sonha voltar ao caminho do Tepui para consertar a ponte dourada que ligava os 3 mundos. Essa seria a condição para que os festejos celestiais voltassem a acontecer. Tia Titi adivinha mais uma vez os pensamentos de Sofia e faz um sinal com a cabeça. Não seria fácil, Sofia, mas os desafios têm o poder de transformar as conquistas em excelentes histórias. Com um frio na barriga, a pequena grande gigante sentiu que mais uma aventura com a sua tia estava por vir. O conto que você acabou de ouvir foi escrito e narrado por Ana Rosa Genari Teza. O próximo conto que você vai ouvir é Pequena Abelha e a Árvore Alta, da escritora Jamilsa. As 2 eram irmãs e moravam sozinhas num casebre de madeira construído entre 2 árvores centenárias. Era uma floresta dividida em 4. Florestinha, o lugar das crianças. Floresta maior, onde viviam os jovens adultos e seus bebês, e onde as crianças iam para aprender. Floresta de todos, onde tudo era produzido e partilhado. As crianças maiores passavam boa parte do seu tempo lá. Era um lugar frequentado por todos na hora da ceia principal e do descanso do dia. Grande floresta, a floresta dos antigos e frequentada pelos jovens adultos para meditações e ensinamentos profundos. O lugar era muito antigo e boa parte dele muito úmido, tão úmido que quase tudo suava. Os moradores viviam como a floresta deixava. A maioria se sentia satisfeita. A outra parte não pensava em outra forma de vida. Tudo estava onde deveria estar. As coisas eram feitas de madeira, cerâmica, barro, um pouco de metais e de pedras com valor desconhecido por eles. Como não eram abundantes, eles as usavam apenas nos apetrechos em que eram indispensáveis. Roupas, mantas, lençóis, cobertores, tendas. Tudo isso eles faziam usando as folhas das árvores que só existiam em uma parte da floresta, na floresta de todos. Elas eram muito parecidas, a não ser pela textura e espessura de suas folhas, longas e retangulares. Existiam as leves e finas, pareciam feitas de teia de aranha, mas não se rompiam tão fácil. Delicadas a qualquer vento, usadas para embrulhar regalos, acariciar o dorso das mãos e o rosto, cobrir as frutas nas cestas e para se amarrar do lado de fora das casas, avisando sobre tempestades. As que não molhavam serviam de teto para as casas. Fazia-se tendas e sacos armazenadores. As folhas que não dobravam eram usadas em alguns suportes, principalmente.
As de cores e desenhos eram as mais abundantes, nunca se repetiam, e cada morador tinha sua própria para fazer suas roupas. Existia ainda um tipo muito especial. Era macio e resistente. Absorvia umidade sem umedecer. Com esse, os moradores faziam as telas de dormir, mantas e cobertas. Para as telas de dormir, as folhas eram esticadas e presas às paredes. Eram maleáveis e, por isso, o dormir e o descansar tinha conforto. Existia tudo ali à disposição dos inventivos. Não se esqueça de me amar. Árvore Alta, a irmã mais velha, dizia antes de dormir quando cada uma já estava deitada em sua tela. Ela falava como quem fala da rotina, da necessidade de não deixar a luz acesa ou de fazer a higiene pessoal. Meus roncos agora vão propagar, mas dormirei até em meus sonhos, onde o sono não acaba nunca. Pequena Abelha, a caçula, fazia trocadilhos com as juras de permanecerem unidas, que deveriam ser faladas todas as noites, por imposição da Árvore Alta. Pequena abelha, não seja tola. Nosso juramento não tem lugar para suas brincadeiras e trocadilhos bobos. Diga como tem que ser dito. Detesto quando faz isso. Me faz dormir de mau humor. Meus olhos agora vão se apagar, mas te levarei para os meus sonhos, onde brincamos juntas. Não posso e não quero esquecer o que nos une, irmã. A mais nova falou sem divertimento na voz, e a mais velha terminou. Nem o sono que me embriaga agora faz com que eu me perca de ti, minha irmã. Estaremos juntas e felizes em nosso sonho. Estaremos juntas e felizes ao acordar e por todo o tempo que virá. Quando o dia dava suas primeiras pistas lá fora, Pequena Abelha ia mansa a ninhar-se nas costelas da irmã, às vezes na barriga. No povoado, todos acordavam com o nascer do sol. Árvore Alta e Pequena Abelha revezavam-se no despertar. Quando a Árvore Alta era a primeira, ela acordava Pequena Abelha, com cantigas, beijos e cheiros. Se fosse Pequena Abelha, ela acordava a Árvore Alta com pulos e cócegas. Pelas manhãs, Pequena Abelha era sempre disposta e a Árvore Alta concentrada. Pequena Abelha tomava chás quentes, comia frutas, milho e pão com melado. A Árvore Alta comia milho, ovo cozido e pão com melados e compotas. As meninas precisavam estar muito bem alimentadas para as suas jornadas diárias. Pequena Abelha ia para a Casa dos Saberes, na Floresta Maior. A Árvore Alta ia para a coleta das folhas, na Floresta de Todos. A Floresta Maior era onde ficavam os jovens adultos e para lá os menores iam aprender sobre os mistérios e as coisas, numa espécie de escola que eles chamavam de Casa dos Saberes. Os jovens adultos, ensinadores, moravam na Floresta Maior com seus bebês, mas deviam sempre subir à grande floresta para meditar e aprender com os antigos. Árvore Alta e Pequena Abelha nasceram numa época próxima de seus pais se tornarem antigos, e por isso eles logo foram morar na grande floresta, convivendo menos tempo com as filhas do que as outras famílias da Floresta Maior. As meninas foram mais cedo para a florestinha, onde moravam as crianças que já haviam aprendido a correr e as que já sabiam a hora de correr e de caminhar. As que já sabiam a hora de correr e caminhar não frequentavam mais a Casa dos Saberes. Sob o acompanhamento de alguns jovens adultos, elas passavam o dia na Floresta de Todos, onde tudo se fazia, mas ninguém morava. Depois de sair da Casa dos Saberes, Pequena Abelha corria até a irmã Árvore Alta na Floresta de Todos. O reencontro sempre era selado com um abraço forte e demorado. Era ali que todos faziam a ceia principal e o descanso do dia, com exceção dos antigos. Na volta para casa, as irmãs pararam para um banho de rio. Pequena Abelha entrou na água pulando, correndo e dando gritinhos de alegria, tudo ao mesmo tempo. O que você tem, irmã maior? Por que está com essa cara de onça pintada? A água não está boa? Falava sorridente, sem parar de se agitar e chuviscando água em Árvore Alta.
Pequena abelha, não se faça de desentendida. O que já lhe disse sobre a hora da ceia e do descanso na floresta de todos? Fique sempre perto de mim, pequena abelha, sempre. Somos duas irmãs, unidas, confidentes. Ninguém nos interessa mais do que uma outra. Foi ríspida e não piscou enquanto falava. Árvore alta, quando estamos na casa de todos, é hora de congungar e partilhar com nossos irmãos, os adultos, os bebês e as crianças. Disse isso imitando o tom da irmã e repetindo a fala de um adulto. É comungar e partilhar. Ouça bem, minha pequena abelha. Em mim, você encontra todos os irmãos. Comungue e compartilhe comigo que você estará comungando e partilhando com todos eles. Nós nos bastamos, pequena. Nós nos bastamos, irmãos. Vamos assar pão hoje? Falou aos pinotes dentro d'água com os olhos vivos, mas como se não tivesse compreendido a sentença da maior. Pequena abelha era uma criança afoita, imaginativa e incansável. Suas horas mais contentes eram as que passava na Casa dos Saberes, onde havia muitas outras crianças. Seu momento preferido era a visão dos antigos. Os ensinadores chamavam de a visão dos antigos quando eles saíam com as crianças da casa e passavam pelos jequitibás altíssimos. Nessa hora, todos levantavam a cabeça para olhar aquelas árvores imponentes. Era um tipo de reverência. Pequena abelha lembrava de sua irmã nesse momento e pensava que o nome Árvore Alta não tinha sido escolhido à toa. Passados os jequitibás, chegava-se ao verde vale, onde as crianças corriam gargalhando, gritando, dando cambalhotas, rolando e fazendo outras piruetas com seus corpinhos leves pela relva fofa. Eis o instante que, em um ponto alto da grande floresta, os antigos observavam em silêncio a passagem da infância. O mesmo instante em que pequena abelha sentia seu espírito rasgar o vento, enquanto suas pequenas costelas inflavam. Para ela, era como se estivesse voando no ventre da felicidade. Naquele dia, depois do banho de rio, foram para casa, brincando e cantando canções inventadas por elas. As duas se amavam tanto. A pequena abelha era tão leal e carinhosa. A árvore alta era tão atenciosa e exemplar. Depois de assarem pão, realizaram as lições de fraternidade. Era um tipo de ritual que faziam em cada mudança da lua. Ao final, elas tomavam chá de vento. Dessa vez, a maior falou que sabia o quanto a pequena abelha gostava da Casa dos Saberes, mas que ela também deveria saber que existem coisas que não se ensinam lá. Há coisas que só eu posso ensinar a você, pequena abelha. A Casa dos Saberes não fala que o sabor da corrida pelos vales e campos desaparece. Que as brincadeiras de criança, na verdade, são bobagens. Que seus amiguinhos de lá mudam depois que precisam ir todos os dias para a floresta de todos. Eles também não falam que uma noite vamos fechar os olhos e enxergar o escuro da solidão. A casa não conta o que fazer nesse momento, minha irmã. Nem que existe travessias sem proteção. Iluminada pela luz da fogueira, sentada sobre uma manta que cobria as folhas úmidas do chão da floresta, pequena abelha de pernas cruzadas, segurando o queixo com as duas mãozinhas, estreitava os olhos para ouvir a irmã. Ouça, pequena abelha. Eu, sua irmã Árvore Alta, estarei sempre com você. Eu nunca mudarei, nunca serei outra. Sou eu quem pode te proteger. Agora a pequena estava dando cambalhotas amortecidas pelas folhas cobertas pela manta. Parou para beber chá. Venha, irmãzinha, pegue seu chá.
As duas posicionaram-se uma de frente para a outra, sentadas sobre as pernas. Sempre de mãos dadas. A árvore alta puxava. Longe do abandono. Pequena abelha respondia. Voaremos juntas. Falavam juntas. O tempo passava e as irmãs permaneciam mesmo juntas. Já não faltava muito tempo para a pequena abelha deixar de frequentar a Casa dos Saberes e assumir ocupações na Floresta de Todos. Um dia, a mais nova contou para a árvore alta sobre a sua ideia de construir uma casa na árvore, para as duas morarem. A mais velha proibiu com uma só palavra, e com aquele olhar duro que pequena abelha conhecia. Mas dessa vez, a caçula insistiu. Irmã, por que não podemos mudar? Vamos ter uma vista linda. Eu já escolhi onde vai ser. A menina que canta fez uma para ela e para os seus 2 irmãos. Para subir, eles sobem pelo cipó de nó. Para descer, eles escorregam pelo cipó liso. Tem um ninho de bico-flor bem na janela. Você precisa ver. Nossa casa é aqui, no chão. É nossa casa e sempre será. Estamos aqui desde que nossos pais partiram para a grande floresta e decidi que aqui vamos ficar. Nós nem podemos. Logo, logo precisaremos ir para a floresta maior. Não, nós ficaremos aqui, pequena abelha. Quando passar nosso tempo de aprendizes na floresta de todos, seremos as guardiãs da florestinha. Nós duas. Não sairemos daqui. Pobre árvore alta, não tenha medo. Ouça, depois de ser aprendiz, como todo mundo, irei para a floresta maior. É a ordem natural das coisas e você sabe. Vivemos de acordo com essa ordem. Eu serei uma das ensinadoras da Casa dos Saberes. Não é a vontade do meu coração ser guardiã da florestinha. Não se preocupe. Estaremos sempre juntas. Sempre te levarei para os meus sonhos. Lembra? Pequena abelha disse tudo com ternura, mas a árvore alta não quis conter a ira. Como pode ser tão pequena e ter tão grande egoísmo? Você que não lembra? Você vai ficar. Essa sim é que é a ordem. Devemos ficar juntas. E vamos. Sempre. Pequena abelha não alterou a respiração. A árvore alta cresceu os olhos e se transformou em ventania. É para sempre. E juntas, de verdade. Se você não aprendeu nada, minha irmã, já está no tempo de aprender. E choveu. A pequena ficou verdadeiramente triste pela primeira vez. Não era aquela tristeza que sentia quando, afobada, queimava a língua com pão quente, ou quando não conseguia fazer a borboleta azul pousar em seu dedo. Sentiu a tristeza da despedida sem retorno. Foi uma perda, uma dor de luto. No outro dia, quando as duas voltavam para casa sem banho de rio, a árvore que pequena abelha havia escolhido estava caída. A caçula virou-se para olhar a irmã mais velha que vinha logo atrás. Você não precisava, irmã. Os antigos vão te punir. A lágrima volumosa que escorreu veloz pela bochecha não alterou-lhe a melodia da voz. Pequena abelha, basta! Precisava para você entender que não há outra casa. E saiba que também não haverá mais Casa dos Saberes para você. A menina correu velocíssima pelo atalho que levava à floresta maior. A árvore alta a seguiu caminhando. Quando chegou, pequena abelha não estava lá. O pai das meninas já havia descido da grande floresta e estava à espera da mais velha. Árvore alta, sei que você pagará pelo que fez de forma digna. Sim, meu pai. Farei o que tem que ser feito e ainda saberei cuidar da minha irmã. Isso já passou, Árvore alta. Continuará sendo nossa filha, mas nunca mais verá e saberá sobre nossa outra filha. Siga firme em seu caminho para merecer a sua chance. A árvore alta deu as costas para o pai e seguiu,
em um passo sincronizado ao vento que bateu. As irmãs nunca mais se viram, nunca mais repetiram os nomes e nenhum verso daquelas canções inventadas. Pequena Abelha passou da fase de frequentar a casa dos saberes, mas sem perder o apreço pelo sopro que ouvia ao correr. Depois daquele dia que fugiu da florestinha, passou a morar na grande floresta, junto aos seus pais e aos outros antigos. Adulta, foi ser ensinadora na floresta maior como sempre quis. Certa vez pediu para que seus pequeninos da Casa dos Saberes colhessem uma flor guarda-segredo e contassem o que há de mais importante na vida. Entregassem a ela e depois fizessem um desenho do barro sobre o que contaram. Enquanto eles desenhavam seus segredos na terra, a ensinadora abriu os botões fechados para ouvir as confissões. Sempre que a lua muda, fazemos uma fogueira à noite. Eu fico escutando ela falar. Ela fala, fala sem piscar. Minha mãe é tão linda e grande. Meu pescoço dói de tanto eu olhar para ela. O cabelo dela brilha mais ainda com a lua. Eu sou a única criança que mora com a mãe na florestinha, porque minha mãe é a guardiã de lá. Quando ela termina de falar, bebemos chá de permanência. É tão quentinho. O conto que você acabou de ouvir foi escrito e narrado pela Jamilsa. O próximo conto que você vai ouvir é O que fazer quando a tristeza for grande, de Luiz Fernando Nicolosi. Caminhava pelo mundo um gentil gigante. Trabalhava de dia e anoitecia com o horizonte. Varria as areias do deserto para ver de longe o sol poente. Organizava todas as estrelas do céu. Faria tudo igual no dia seguinte. O mundo está muito bem cuidado, disse ele aos bichos que lhe deram ouvido. Tinha a saúde de quem dorme e levanta cedo. Mas certo dia, amanheceu com o coração doído. É só uma dorzinha, já vai passar. Passaram-se horas e nada da dor sumir. O gigante ainda não sabia, mas essa era a dor da falta de sorrir. Naquele dia, o gigante não trabalhou. A velha árvore estendeu no verde chão uma sombra enorme, e por toda a relva o corpo cansado dele se esticou. O grandalhão parecia um menino deitado no colo da avó. A brisa macia era tão constante que por um instante ou outro as folhas pareciam suspirar. Mesmo rodeado por beleza, o gigante ignorava a vida. Não organizou as luzes do céu, tampouco um grão de areia foi varrido. Na calada da noite, as ervas e os lamaçais acobertaram o colosso tristonho, que, imerso em sonhos, não se deu conta de que havia se tornado uma montanha. Gotas escorriam dos olhos de quem nunca descansa. Deslizavam pesadas pelas rochas e perfuravam a terra mansa. Era a primeira vez que chorava, e há muito já não era criança. Antes mesmo do sol raiar, haviam lagoas de choro por todo o lugar. Eram profundas e geladas, imóveis espelhos pessimistas. Os bichos que dali bebiam aprendiam a chorar. Naquele dia, o mundo estava cinza, o vento afiado corria desembestado e veloz. Veio uma pancada violenta de ar e carregou para o topo da montanha uma corajosa albatroz. Ela bateu suas grandes asas com força, mas o vento a venceu. Entre as afiadas rochas, escondeu um ovo que trazia consigo, e neste estranho abrigo, ela permaneceu. Em seu sono profundo, o gigante teve um pesadelo. As areias transformaram-se em pó imundo e grudento, impossível de varrer.
As luzes do céu haviam desaparecido e não havia mais horizonte para se admirar. Enquanto a montanha dormia, o vento assumia a desordem dali. A mamãe albatroz resistia como podia aos impiedosos empurrões sobre si. Dizia: protegi minha filhote até quando não mais consegui. A grande ave foi arremessada covardemente pelo sopro inimigo. Incansáveis tufões impediam que ela ao ninho voltasse. Não bastasse o abandono, o ovo dormia em áspero perigo. O brilho da lua anunciava o final do dia e lagoa alguma ousou refletir. O vento invadiu as narinas dos bichos de pele e de pena. Feito invisível trena, zombava de todos ao entrar e sair. Não foi a manta escura da noite, nem o frio espantoso. Quem despertou o gigante lacrimoso foi o ínfimo ruído da casca de um ovo. Os olhos da montanha se abriram, curiosos. Espreguiçava-se no precipício a mais nova criatura do mundo. Como fazem os nascidos de ovos, foi logo buscando pela mãe. Completamente imóvel, o gigante não podia envolver a filhote nas mãos. Fez o que toda montanha faria: manteve a vida próxima ao sol. E neste exato momento, foi-se embora dele a dor que carregava o coração. A ameaça vertiginosa do gigante transformou-se em diversão para a filhote, que rodopiava os limites do monte. Contemplando o voo da pequena ave, o grandalhão chorou outra vez. Surpreso, descobriu que era esse um choro diferente do primeiro. A água agora estava salgada e rumava cheia de vida para onde mais havia escassez. As esquecidas dunas de areia avolumaram-se graças ao remorso do vento. Bastou um momento para que o deserto inundasse em choro contente. Nascido gigante, elevado à montanha, fez-se pai provisório e nascente. Exuberante morro se estende e atende a quem nele se abrigar. Os bichos vivem pela terra, pelos calmos ventos ou pelo recém-chegado mar. As lagoas ainda existem e guardam a memória da tristeza aos que dela precisarem recordar. Este audiobook foi apresentado por Laura Teza. Textos e narrações: Ana Rosa Genari Teza, Jamilsa e Luiz Fernando Nicolosi. Edição: Jamilsa, Larissa de Lima e Luiz Fernando Nicolosi. Roteiro do episódio: Larissa de Lima. Ilustrador e coordenador do projeto gráfico: Gabriel Richbitter. Projeto gráfico e diagramação: Sérgio Trevisan. Trilha sonora: Breno Montserrat e Arthur de Lima Jaime. Editora: Avelola e as Meninas Produções Artísticas. Coordenação geral: Ana Rosa Genari Teza. Coordenação editorial: Elza Forte da Silva Carneiro. Produção editorial: Dara Van Valveck Van Dorn, Larissa de Lima e Laura Teza. Revisão ortográfica: Ana Paula Mira. Toda letra consultoria em língua portuguesa. Produção: Avelola e Entre Mundos. Patrocínio: BTG Pactual, Paranagram e Grupo Tex Cotton. Instituição beneficiada: Hospital Pequeno Príncipe. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.